Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Armas letais nas mãos da Guarda Municipal. Será uma realidade? Projeto que prevê o armamento da Guarda foi discutido em audiência pública. Os números de homicídios, de estupro, de tráfico, de drogas, tudo que a gente fala que vai reduzir esses números, a gente então está falando de algo que é extremamente relevante para a cidade. E armar a Guarda Municipal significa avanço nesse sentido. Bala que eu quero é só bala doce. Denúncias de assédio moral na administração municipal voltam a ser debatidos na Câmara do Rio. Assédio moral, ele normalmente as pessoas sofrem de maneira silenciosa, né? Até porque quem assedia está nas estruturas de poder. E uma ópera russa ganha nova versão no Teatro Municipal, 3 décadas após a primeira montagem na cidade. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública sobre o projeto de lei que prevê o armamento da Guarda Municipal. A previsão é de que o projeto, de autoria do vereador Jones Moura, seja votado na sessão desta quarta-feira. Ao todo, foram 4 audiências públicas realizadas pela comissão para discutir tecnicamente o projeto de lei que prevê o armamento dos agentes da Guarda Municipal com arma de fogo. Pelo projeto de lei, a Guarda Municipal receberá capacitação e treinamento. A instituição pode receber até 500 guardas simultaneamente para capacitação. A nossa proposta é de capacitar, qualificar e armar e criar grupos táticos. São grupos práticos para atuar em certos casos. E aí, assim, por exemplo, se vocês forem agora no Cristo Redentor, tem lá uma viatura da Polícia Militar, com no mínimo 2 homens. Se for no Pão de Açúcar, também. Se for em algumas praças espalhadas pela nossa cidade, também. E aí você tem a supervisão, que é no mínimo 2, né, coronel? São 2 pessoas. Então, esse efetivo, a partir do momento que a gente tem a guarda armada, qualificada, capacitada para estar ali, eu libero esse efetivo para a polícia atuar em áreas com um grau de periculosidade, um grau de dificuldade muito maior. A instituição existe há 2 décadas. Atualmente, a Guarda Municipal do Rio conta com cerca de 7.500 agentes, a maior do país. Em apenas 4 capitais, os agentes da Guarda Municipal atuam desarmados. O corregedor da Guarda Municipal ressaltou que armar a guarda significa otimizar recursos, protegendo os munícipes nacionais e estrangeiros. A Guarda Municipal, ela já está madura e bastante segura para esse novo passo. Mas, apesar da ampla discussão durante a audiência pública, parlamentares ainda têm dúvidas com relação ao projeto que já está na ordem do dia. Não tem dinheiro para pagar a saúde. Aí nós estamos discutindo como é que nós vamos gastar uma fortuna, tá certo? Para armar e armar cada vez mais. Então, tudo isso precisa ser considerado, porque senão a gente cai na crença de que vamos utilizar o medo da população para
poder armar cada vez mais, né? Isso não vai resolver fundamentalmente o problema de segurança pública. Já o parlamentar Rogério Rocal fez considerações. Qual é a capacidade hoje da Guarda Municipal de preparar esse curso? Toda a capacidade será feita também com a ajuda do governo federal, o Fundo Nacional de Segurança. Inclusive, eles sinalizam o tempo todo, falou, a hora que você começar a aprovar a lei, porque eu acho que o pontapé inicial, né, o apito inicial, é justamente esse, é a gente aprovar a lei. Aprovou a lei, é natural que as coisas vão acontecer. Por que não a Guarda Armada? Vocês podem observar que hoje, se existe mais ladrão no centro de faca, não tem mais arma, a faca não está roubando os outros. Por que não? Porque é a guarda desarmada. Eu quero ver o sem vergonha e roubar com a faca, sabendo que o cara está armado. A parlamentar Tereza Berger disse estar preocupada com o armamento da guarda. Me preocupa muito a guarda armada. Eu acho que não é a arma que vai contribuir com o bom trabalho da nossa operosa Guarda Municipal. O vereador Raimon disse que é contrário ao armamento da Guarda Municipal. Eu fico pensando, né? É uma caneta para meter uma multa e é uma arma que eu escolho hoje dar um tiro de borracha ou dar um tiro de bala de verdade, né? Não sei se é de verdade ou de mentira, né? De bala mesmo, né? Bala que eu quero é só bala doce. Por mais que tenha o sim e o não, não pode de maneira alguma existir dúvidas. Isso é uma questão técnica, é uma questão completamente técnica. Armar a guarda não é sair por aí dando arma botando arma no guarda, é capacitá-lo, é o mais importante. Primeira coisa é dizer que a gente concorda que realmente esse projeto tem extrema relevância na pauta de discussão dos vereadores, o projeto do armamento da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Tudo que a gente fala em reduzir os números de homicídios, de estupro, de tráfico, de drogas, tudo que a gente fala que vai reduzir esses números, a gente então está falando de algo que é extremamente relevante para a cidade. E armar a Guarda Municipal significa avanço nesse sentido. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram vários projetos de lei e derrubaram um veto do Poder Executivo que estava na pauta da ordem do dia. O veto rejeitado do Poder Executivo pelos parlamentares foi referente ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Rafael Aloísio Freitas, que dispõe sobre as condições relativas à construção, licenciamento e regulamentação dos hostels do município. É um projeto que visa regularizar a situação dos hostels na cidade do Rio. Então é importantíssimo para ajudar esses empreendedores que vieram e investiram para que possam ter sua situação de alvará regulamentada. Então, o Poder Executivo havia vetado por divergência de opinião com relação à possível iniciativa aqui nossa do Legislativo, mas demonstrei que pela lei orgânica a gente tem toda a prerrogativa de ter iniciativa de projetos como esse. Então, nada mais justo do que aprovar, rejeitar esse veto, para que essa lei possa ser promulgada e vá ajudar todos esses empreendedores. Durante a sessão, o vereador Inaldo Silva falou sobre o serviço do PROCON, que cria o cadastro de bloqueio de ligações de telemarketing. Ninguém aguenta horário impróprio. As pessoas hoje botam até computador para ficar ligando. Então agora elas vão ter esse direito de cadastrar, elas vão entrar no site do PROCON e elas vão cadastrar essas 3 linhas, até 3 linhas no seu CPF, e as empresas então agora ficarão proibidas de ligar para esses números, né? O Rio de Janeiro não aguentava mais. Aliás, o Brasil não aguenta, mas que bom que o Rio está sendo exemplo hoje para o Brasil todo. O vereador Jones Moura falou sobre a audiência pública realizada sobre a questão do armamento da Guarda Municipal. Foi uma audiência pública extremamente esclarecedor no que tange a como que a municipalidade, então, após aprovado o projeto do armamento da Guarda Municipal amanhã, como a municipalidade vai atuar no sentido de orçamento, de estrutura. Ontem eu conversava com o governador Wilson Witzel, que deixou muito claro que todas as estruturas de polícia e de segurança pública do Estado estarão à disposição do governo Marcelo Crivella também, e isso ajuda nas questões de orçamento. Os vereadores também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Verônica Costa, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção ao Alcoolismo entre as Mulheres. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria dos vereadores Petra e professor Adalmir, que institui o programa Educação Infantil
para todos que oferecem vagas para crianças na rede particular de ensino. A gente sabe que a prefeitura atravessa um momento difícil financeiro, não tem condições de construir mais creche e essa fila, né, só aumenta. Pelo último censo escolar, né, feito pelo INEP, um instituto de pesquisa, apontou que 36 mil crianças estão na fila de espera. Então essa é uma possibilidade que esse projeto traz para o prefeito, é mais uma opção, uma alternativa, de não só conveniar com a União, com os estados e agora com os estabelecimentos particulares. A prefeitura já faz convênio com as entidades sem fins lucrativos, né? Tem um repasse hoje que foi até aumentado pelo prefeito Crivella, foi para R$ 650, mas a gente sabe que ainda não dá vazão. Denúncias de assédio moral na administração municipal voltaram a ser tema de discussão na Câmara do Rio. A audiência pública realizada nesta terça-feira foi um desdobramento da CPI do assédio moral. Professores e outros profissionais de educação se reuniram no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para debater assédio moral. A iniciativa do vereador Renato Cinco, que presidiu a sessão, atraiu representantes do CEP e da Secretaria de Meio Ambiente da cidade. A maior riqueza, a maior joia do município do Rio de Janeiro são seus servidores. Me incluo neles. Então, eu acho que essa tarefa de repúdio a esse tipo de perseguição, isso tem que ser, de fato, muito rigoroso, acompanhado com muito cuidado. A audiência pública desta terça-feira é um desdobramento da Comissão Parlamentar de Inquérito do Assédio Moral. A CPI ouviu, ao longo do primeiro semestre de 2019, vítimas e acusados de assédio. Os encontros, cuja intenção é promover soluções administrativas que assegurem justiça aos profissionais moralmente assediados, se transformaram em uma comissão especial contra o assédio moral na administração da cidade. Assédio moral, ele normalmente as pessoas sofrem de maneira silenciosa, né? Até porque quem assedia está nas estruturas de poder, né? E uma denúncia pode prejudicar ainda mais aquela pessoa assediada. Então a gente precisa fazer o debate acontecer, fazer essa realidade ser discutida, aflorar e criar mecanismos institucionais de combate. Em plenário, participantes denunciaram a prática. 70% dos assediados são mulheres. Quando colocam e chamam de louca, barraqueira, a Prefeitura do Rio de Janeiro está se utilizando do machismo para que nós, mulheres, não denunciemos as condições de trabalho e como as crianças estão sendo tratadas e jogadas de qualquer maneira nessa educação. Porque os assédios que eu estou sofrendo estão me gerando problemas de saúde, eu estou à base de medicamento. Embora isso não esteja abalando as minhas tarefas diárias, isso vem me causando um enorme desgaste emocional. Cada vez mais presente no serviço público, além de conflitos de convivência, os casos de assédio moral vêm se tornando problemas de saúde, o que provoca o adoecimento de trabalhadores e prejuízo para a sociedade. É uma preocupação nossa já há um tempo quanto às questões das denúncias de assédio. Por isso, a proposta da Secretaria é de estabelecer uma comissão em que todas as pessoas envolvidas, né, a Secretaria, as comissões da Câmara, enfim, os nossos pares juntem-se a nós nessa briga das relações interpessoais, porque elas estão culminando nas denúncias de assédio. A gente acha que é preciso que essas relações melhorem, que a qualidade das relações de trabalho melhorem, para que a gente não tenha assediadores, e sim parceiros de trabalho. As pessoas consigam entender que nós estamos todos do mesmo lado, trabalhando por uma educação de qualidade. Os servidores da Secretaria de Educação foram os que mais compareceram, mas isso não significa que o problema do assédio moral seja restrito ou maior na Secretaria de Educação. Eu acho que isso tem a ver principalmente por ser a categoria dos servidores municipais mais organizada e com maior tradição de defender os seus direitos. Treinador do Flamengo, Jorge Jesus, recebe o título de cidadão honorário do município. Projeto de lei institui campanha de orientação para tratamento da síndrome de Diógenes. Proposta em tramitação regulamenta serviço de motofrete no município. E Câmara do Rio entrega o título de cidadão honorário do município ao bispo Teodoro Rony Elias Elgandur, vigário patriarcal da Igreja Ortodoxa Antioquina, no Rio de Janeiro. E você vai ver no próximo bloco. 3 décadas após a primeira montagem no Rio, uma ópera russa ganhou nova versão no Teatro Municipal. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade.
Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. O evento Servidor Nota 10 movimentou o Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. Por iniciativa do vereador Célio Luparelli, 45 servidores municipais receberam moções de louvor e reconhecimento pelo serviço prestado. Nós temos como hábito, isso anualmente nós fazemos desde 2015, prestar homenagem àqueles profissionais que são servidores, né, e municipais e que prestam um serviço à nossa sociedade anonimamente. Eles não têm a visibilidade dada pela grande mídia, mas certamente prestam esse serviço relevante à comunidade e por isso, todo ano, nós normalmente fazemos isso. A professora Kátia Barbosa, coordenadora de Integração e Gestão da Secretaria Municipal de Educação, recebeu a placa do servidor. Eu sempre acreditei que servidor público tem que servir ao público da melhor maneira que ele puder. E eu sempre procurei fazer isso. Agradeço ao professor Célio Luparelli pela homenagem, que foi diretor de uma escola da Sexta CRE assim que eu assumi como diretora. O Gari Renato Luiz Feliciano, o Renato Sorriso, também foi agraciado. Quem está sendo homenageado é a sociedade, não sou eu. Eu apenas represento um grupo pequeno da Companhia de Colombo que leva esse serviço para esse Rio de Janeiro todo. E é muito interessante, é bacana você já aqui no Galeão, no avião, você vê a rua limpa, uma cidade limpa. É muito bacana você saber que as pessoas estão compartilhando e estão ajudando com o nosso dever de trabalho. O Brasil registra por ano 180 mil novos casos de câncer de pele. Esse tipo de câncer é responsável por 33% de todos os diagnósticos da doença no país. Nesta terça-feira, 27 de novembro, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E para falar sobre a data e a campanha Dezembro Laranja, convidamos para uma entrevista a dermatologista Caroline Brandão, da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro. Doutora Caroline, é um prazer receber você aqui. E 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer. Qual a importância de celebrar essa data? Esse dia, ele é fundamental porque a gente tem um papel na sociedade de mostrar que as pessoas precisam se cuidar e que o diagnóstico precoce ainda é a melhor saída para a gente poder evitar tratamentos mais árduos, mais difíceis e desfechos piores que podem ser prevenidos com cuidados básicos de saúde. Que é justamente o que vai acontecer agora em dezembro, né? Na campanha Dezembro Laranja, doutora Caroline. Eu queria que você começasse explicando o que é o câncer de pele. Tá. Bem, o câncer de pele, na verdade, é o câncer mais comum nos seres humanos caucasianos, né? As pessoas que têm a pele mais clara. No Brasil, a gente é muito miscigenado, mas mesmo assim o câncer de pele ainda é o câncer mais comum que existe aqui. E quais os riscos de um câncer de pele, de uma pessoa que desenvolveu o câncer de pele, doutora Caroline? Bem, assim, esse diagnóstico câncer de pele ele é meio abrangente demais. Então, tem alguns tipos de câncer de pele que a gente precisa diferenciar, né? Então, tem um tipo pior, que é o melanoma, que, na verdade, o grande esforço nosso do Dezembro Laranja é para achar esse tipo de câncer, porque ele é um câncer mais agressivo, que vai para outros órgãos, dá metástase. Então, o pior, você quer dizer que é em relação à questão da cura, né? É, na verdade, o pior porque ele pode ter o desfecho mais desfavorável. Tipo, os outros cânceres de pele, eles são muito ruins, tipo basocelular, espinocelular. Mas dificilmente alguém evolui a óbito, morre por causa de um câncer desse. O que é meramente uma pinta e o que é um câncer de pele? Tem uma regrinha que a nossa sociedade usa que se chama ABCD. Essa regra é legal para quem não é médico e tudo mais, o leigo, que a gente chama, né, saber. Claro que o exame mais adequado, o especialista vai poder falar, né? Mas o ABCD significa A de assimetria, ou seja, se de um lado a minha pinta é redondinha e do outro lado ela tem um formato mais irregular, isso é um sinal de gravidade. O B vai para bordas irregulares, ou seja, se de um lado ela é toda entalhada e do outro lado ela é mais arredondada ou tem um formato de estrela, alguma coisa assim. O C é de cor. Quando você olha uma pinta e ela tem cores diferentes, um lado ela é um marrom mais claro, outro lado ela é um azul mais acinzentado, até para enegrecido. Então, esses múltiplos padrões de cores fazem a gente também ficar atento. E o D é de diâmetro. Se ela tiver um diâmetro maior que 6 milímetros, que aí a gente está falando que é o tamanho de uma ervilha. Uma vez identificada, como tratar? Viu um desses fatores, vai no seu médico, de preferência o dermatologista, porque nós temos um treinamento que se chama dermatoscopia. A dermatoscopia é uma ferramenta que é uma lupa,
que aumenta, magnifica essas imagens. E a gente, quando estuda, aprende a ver essas imagens e suspeitar. Ah, isso é suspeito, não é suspeito. Então faz com que você deixe de tirar muita pinta que não precisava. E como se prevenir, doutora Caroline, desse tipo de câncer que é cada vez mais comum? Porque o verão está aí, né? Exatamente. Bem, existem 2 tipos de prevenção que a gente tem que pensar. A proteção física, que é usar roupas com protetor solar, chapéu, principalmente para aquelas pessoas que adoram praia ou então que fazem esportes ao ar livre e que têm exposição solar massiva, intensa, diariamente. Existe o uso do protetor solar, que é importantíssimo. Diariamente, não só quando as pessoas vão à praia. Existe um engano sobre, eu estou na rua, estou indo trabalhar, eu não estou pegando sol, eu não preciso usar protetor. Então, assim, pelo menos nas áreas expostas, a gente geralmente indica assim, o uso de protetor, principalmente porque tem gente que trabalha ao ar livre e acha que não está pegando sol porque está trabalhando e não está assim, indo à praia. Ou, de repente, acha que um dia nublado também, você não está tendo radiação. Exatamente. É só você ver. Quem que já não foi na praia e volta, assim, mesmo com um dia sombreado, volta quente, com sensação de exposição à radiação ultravioleta. Agora, para finalizar, doutora Caroline, fala um pouco para mim dessa campanha que vai começar agora em dezembro. Quais ações que vão ser promovidas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia? Todos os serviços públicos, que geralmente que têm serviços de residência, então os hospitais universitários, os hospitais federais aqui do Rio, fornecem atendimento gratuito e resolutivo. Então, na maioria das vezes, você consegue ser atendido. Claro que você não vai resolver aquilo no mesmo dia, mas você entra no serviço e consegue ser tratado dessas lesões. Além disso, a gente tem atividades educativas explicando sobre exposição solar, horários, cuidados, todas essas questões. E isso, no próprio site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, você pode entrar, digitar o seu estado e via endereço saber onde é o ponto mais próximo seu de atendimento. Aqui no Rio, no Brasil inteiro, ela vai acontecer no dia 7 de dezembro, que é no próximo, sem ser nesse sábado, no outro. E vai acontecer no Brasil inteiro. E aqui no Rio, a gente tem 10 pontos de atendimento que podem ser checados no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito obrigada. Obrigada. E até o próximo sábado, o público tem a oportunidade de assistir um espetáculo raro no Rio de Janeiro. Uma ópera russa, estreada há 140 anos em Moscou, será encenada novamente no Teatro Municipal depois de 3 décadas. Dessa vez, a montagem tem balé, coro e orquestra sinfônica do Municipal. Ajustes dos instrumentos, orientação do maestro, marcação de palco. Cada detalhe foi repetido até chegar à perfeição. Um repertório romântico-lírico e um cenário mágico. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A ópera Eugênie Onegin, de Tchaikovsky, é baseada no romance de versos de Alexander Pushkin, um dos grandes poetas russos que estaria completando 220 anos de idade este ano. Uma história fascinante que reúne drama, intriga e morte. Não uma apresentação tradicional, não folclórico, coisas. É mais simbólico, eu acho, mas é muito bonito. A ópera estreou há 140 anos em Moscou. 3 décadas depois, volta a ser encenada novamente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas desta vez com uma nova montagem, mais ousada. O público pode esperar um evento de grande qualidade, com os artistas de grande qualidade, tanto os cantores, os músicos da orquestra, o maestro. E eu gostaria de fazer um apelo em que as pessoas viessem ao Teatro Municipal, porque talvez exista ainda um mito, né, de que o Teatro Municipal é para uma certa classe social, tem gente que tem preocupação com que roupa ir para o Teatro Municipal. Então isso é um mito que já ficou lá no século XIX. E hoje em dia é uma coisa muito democrática, é um evento que muitas vezes é mais barato do que o cinema, do que qualquer outro tipo de evento cultural, e é para o povo. A gente é funcionário do Estado para trabalhar para o povo. Então venham desfrutar dessa casa que é de vocês. Rubem e seus amigos da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal se sentem herdeiros dos músicos que se apresentaram na primeira versão encenada aqui. O espetáculo também conta com a participação do balé e do coro.
Nesta terça, teve entrada gratuita, um presente para o público carioca. Descrita como cenas líricas de 3 atos e 7 quadros, a ópera terá uma curta temporada até o fim de semana. Eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje e podemos levar esta obra-prima ao grande público, nosso público do estado do Rio de Janeiro, do Brasil todo, que vem prestigiar uma obra dessa grandeza, que não tem em todos os lugares, né? Nós somos muito gratos a todos os que nos deixaram a oportunidade deste trabalho, que fizeram tão bem a obrigação deles, que a nossa grande obrigação e que o nervosismo que a gente venha a ter é para que a gente consiga fazer o mesmo para as próximas gerações. Eu acho que, além da expectativa, acho que o principal para nós é a nossa importância de conseguir trazer o grande público para dentro do Teatro Municipal. Eu acho que esse é o nosso grande papel, além da expectativa da ópera. A ópera fala por si, é uma grande obra, é maravilhosa, mas a nossa importância é conseguir encher o Teatro Municipal. Uma exposição sobre os 100 anos do movimento pela independência da Coreia é a atração no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Song Joon-na domina a arte de escrever há muito tempo. Ele chegou no Brasil há 20 anos e sempre trabalhou com a caligrafia, especialidade muito popular no leste asiático. Na Coreia, ela também é ensinada em cursos de graduação. O calígrafo precisa de um pincel, 2 pedras de tamanhos diferentes e deste tipo de papel, feito a partir de uma árvore que não existe no Brasil. O artista conta que o papel pode durar até 3.000 anos. A textura dele e o poder de absorção influenciam no resultado final. Songju é uma das atrações da exposição sobre os 100 anos do movimento que, em 1919, iniciou o processo de independência da Coreia, dominada pelo Império Japonês. Foram 26 anos de luta até a independência da Coreia em 1945. A partir de 1930, a opressão japonesa cresceu muito. O idioma coreano passou a ser proibido nas escolas e os nomes coreanos tiveram que ser substituídos por nomes japoneses. Houve uma batalha entre os policiais e militares japoneses, então houve muitas mortes, né? Mas mesmo assim os coreanos continuaram a luta pela independência. A exposição está rodando o planeta desde o começo de 2019. Já esteve em São Paulo e fica no saguão da Câmara dos Vereadores do Rio até sexta-feira. A ex-vereadora Lilian Sá ajudou na organização. Ela é autora da lei de 2004, que tornou o Rio e Seul, a capital da Coreia, cidades irmãs. Lilian Sá tem uma ligação afetiva com o país, morou lá durante 5 anos. Fui convidada, trabalhei, estudei, fiz medicina oriental e eu me apaixonei pelo país. E quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu procurei a comunidade coreana para continuar os meus estudos, né, falando coreano, e fiz amizades. E estar aqui na Câmara, para mim, é muito emocionante. Eu tive 3 mandatos de vereadoras, né, e poder demonstrar para as pessoas o que é a cultura coreana me emociona muito nesse momento. O esporte fortaleceu a ligação entre Brasil e Coreia com a chegada do Taekwondo em 1970. Mestre Kim é um dos maiores representantes deste esporte no país. Ele criou a Federação Brasileira de Taekwondo e diz que o Brasil está hoje entre os 10 maiores do mundo. Taekwondo no Brasil é difundido muito. Está organizando também boa administração. Também, ultimamente, esses Jogos Pan-Americanos, esse aqui dá muito bom resultado. Ganhou medalha de ouro, 2 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata, 3 medalhas de bronze. Total, 7 medalhas. Então, até agora, total, a área de Pan-América, no primeiro lugar, colocação.
E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.